Vamos iniciar, né? Então, nós hoje estamos dando continuidade ao nosso curso da LGPD, desculpe, de proteção de dados, e nós programamos para 2 tardes, de 2 horas, ou seja, o curso terá uma duração de 4 horas. Nós já fizemos a primeira parte no sábado passado, com 2 horas de curso, e agora estamos fazendo a segunda parte, que nós estaremos juntos, das 15 até as 17 horas. Este encontro nosso foi gravado na primeira parte, então ele já está disponível. Eu coloquei para vocês, mas quem não conseguiu, é só nos contatar que a gente manda o link. Está no nosso site, Centro Espírita Bauru e Região, tudo junto, Centro Espírita Bauru e Região.com.br. Está no nosso site, quem quiser acessar a primeira parte, distribuir, né, para outros companheiros da Casa Espírita, seria interessante. Então, nós vamos dar continuidade com a nossa companheira Daniele. A Daniele, como nós falamos na semana passada, ela é espírita, faz parte aqui do nosso movimento da Intermunicipal Bauru, a cidade de Pederneiras, que é bem pertinho aqui de Bauru, e Daniele é casada com o nosso vice-presidente. A Daniela é coordenadora de atendimento ao cliente na MS Tech, aqui da cidade de Bauru, e também é palestrante pela Óbvios Consultoria. Em 2020, Daniela realizou mais de 10 cursos ministrados sobre LGPD, além de incontáveis palestras que ela falou sobre o mesmo tema. A Daniela é graduada em Sistemas de Informação, é pós-graduada em Gestão de Projetos, com ênfase em TI, e finalizando o mestrado profissional em Mídia e Tecnologia pela Unesp aqui de Bauru. Daniele também, durante o mestrado, realizou o estudo sobre a proteção de dados e LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós queremos agradecer a Dani antecipadamente por ela ter se colocado à disposição da USA Intermunicipal Bauru e trazer para todos nós esses conhecimentos, e nós temos certeza que iremos aproveitar e muito, porque esse curso ele tem por objetivo orientar as lideranças dos centros espírita, mesmo das instituições filantrópicas, né, diretores das casas, a respeito dessa LGPD, essa lei que está aí para nós estudarmos e colocarmos em prática. Essa lei, ela dispõe de tratamento de dados pessoais. Isso é importante a gente lembrar com respeito à privacidade das pessoas, né? Então, nós agradecemos a cada um de vocês que atenderam a esse convite, que estão conosco na primeira parte e hoje também na segunda parte. Se algum companheiro quiser participar ouvindo a segunda parte aqui conosco, é só entrar no link, não há problema nenhum, mesmo que você não tenha participado da primeira. É só ouvir pelo nosso site, como eu disse a vocês, Centro Espírita de Bauru e Região.com.br. Então, para ministrar esse curso, nós passamos a palavra à nossa companheira, Daniele, sempre agradecida por estar aqui conosco, mas antes, vou pedir ao Eduardo que faça a prece inicial, então logo ele faça a prece, Daniele, a palavra é sua. Ok, Edu, por gentileza. O Eduardo, para quem não conhece, ele é o presidente da USE Regional Bauru, e ele está conosco também na Intermunicipal como segundo tesoureiro. É atuante no movimento espírita, tem participado de várias reuniões também em São Paulo, então esse companheiro maravilhoso vai fazer a prece para todos nós. Edu, é por você. Obrigado, Nelly. Vamos então manter os nossos pensamentos harmonizados, nosso sentimento de início de gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos uma vez mais, em nome de Jesus, em nome dos benfeitores espirituais que acompanham o movimento espírita.
rogando sempre ao Mestre Jesus, nosso divino amigo, que intua também, através dos mentores espirituais, a nossa irmã, para que ela, como da aula anterior, seja bastante feliz em suas colocações. Se conosco, Jesus, que esse curso possa ser aproveitado no nosso dia a dia, não só nos nossos trabalhos, mas também no nosso dia a dia, em nossos lares, e que, durante o curso, possamos amealhar o melhor dos conhecimentos que ela possa aurir para cada um de nós. Se conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Pronto, Lili, posso começar? Sim, é com você, Dani. Então, tá bom. Obrigado, Dudu, pela prece. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos iniciar, porque hoje a gente tem bastante coisa e a aula de hoje é uma aula que é a parte que eu mais gosto, né? Semana passada a gente acabou falando bastante teoria, então hoje a gente começa a colocar em prática e eu acho que vai ser interessante para vocês também. Estou só apresentando aí minha tela. Já estão vendo? Se puderem dar um joinha aí para mim. Tá vendo, né? Legal. Então, vamos iniciar lembrando um pouco do que a gente viu na semana passada, tá? Eu apresentei para vocês essa estrutura da lei, né? Que nós já falamos uma parte dela, tá? Então, nós falamos das partes envolvidas, lembram que a gente tem o DPO, a gente tem o operador, o controlador, né? Falamos sobre as bases legais, quais são as bases legais, então o motivo para o tratamento de dados que a gente tem, e falamos no final da aula sobre os princípios, tá? Então nós vamos continuar hoje com os direitos do titular, porque a partir do vigor da lei, o titular agora ele tem alguns direitos. Lembrando que o titular é aquela pessoa que nos forneceu o dado. Então, aquela pessoa que fez o curso na Casa Espírita e fez um cadastro, aquela pessoa que a gente faz o assistido, entrega a cesta básica, e a gente tem o cadastro dos assistidos. Então, eles são os titulares de dados. E eles têm direito perante a lei. E a gente precisa conhecer esses direitos para a gente poder entregar para ele, caso eles nos solicitem, né? Então, o que o titular de dados ele pode exigir de mim, tá? Primeira coisa que ele pode exigir, acesso. O que seria o acesso, tá? O acesso, gente, são todas as informações sobre ele. Então, ele pode falar para mim assim, Centro Espírita, por exemplo, no nosso caso, Eterna Amizade, quais são os dados que você tem sobre a minha pessoa? Quais são os dados que você armazena? Então, ele tem que ter acesso a todos esses dados. Dessa forma, a gente precisa ter um procedimento, um processo fácil, onde a gente consiga passar essas informações para o titular de dados, caso eles nos solicite, tá? Então, ele tem direito de saber tudo o que você está fazendo com os dados dele também. Então, além de saber quais são os dados, tudo que você faz com os dados dele. E aí já começa a complicar um pouco mais. A gente não tem uma rastreabilidade de tudo que é feito, né? Eu tenho um cadastro, mas esse eu já entreguei cesta básica, esse eu fiz entrega de doação de roupa, esse fez curso, mas eu não sei qual que fez, eu tenho um cadastro único. Então, nós precisamos saber exatamente o que nós fazemos com esses dados, tá? Então, esse é o primeiro direito, o direito de acesso, de saber sobre os seus dados que estão armazenados dentro do Centro Espírita, tá bom? Dani, eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Você disse que ele tem direito ao acesso aos dados. Os dados dele pessoalmente ou de todos os cadastrados? Só o dele, é o dado pessoal dele. Tá? Só o dele, né? Só o dele, isso. Okay. Se ele quiser ver outras pessoas, não, né? Não. Ok. Ele pode ter acesso aos dados dele, solicitar o que tem dele, tá bom? E se ele perguntar quais são os dados que nós solicitamos, isso sim também podemos informar. Podemos. Então, a gente vai falar, olha, nós armazenamos aqui o seu CPF, que é esse, seu nome, seu e-mail, seu RG, data de nascimento,
e a gente usa esse cadastro para entrega de cesta básica no fim de ano ou mensalmente, processa dessa forma. Então, a gente tem que definir, tem que mostrar para ele tudo que a gente faz com os dados dele, por que a gente está armazenando ainda os dados dele. Mas é da pessoa, tá? Ninguém tem direito de pedir de outras pessoas. Não imagina a bagunça que ia virar, né? Eu ligo e falo, eu quero saber todo mundo que vocês têm no cadastro. Não, isso não existe. Então, é somente o dado dele. Dani, se nós tivermos o cadastro dele e da esposa, em outro momento, outro curso, ele tem direito de saber de outra pessoa, da sua família? Não, é dele, só dele. Tá. Ok. Tá? E aí é bom criar um processo, né, uma forma de entregar esses dados para ele. Então, se um usuário pedir essas informações, como que a gente vai entregar para ele? A gente vai entregar um papel com todas as informações, então é legal já deixar isso também preparado, pronto, se caso acontecer dele pedir os dados que a gente armazena, tá? E saber exatamente, né, tudo que a gente fez com esses dados. Então, qualquer coisa que é feito com esse dado, a gente tem que marcar lá e ter para poder explicar para ele o que foi feito e o que está sendo feito com os dados dele, tá bom? Vou continuar. Qualquer coisa vocês podem interromper, tá? Daqui a pouco eu olho o chat lá. Próximo, correção de dados incompletos. O usuário, ele tem, o titular dos dados, ele tem o direito de corrigir a qualquer momento. Então, ele pode pegar e falar assim, olha, eu preciso corrigir os meus dados. O meu telefone está errado e a gente tem que ter um processo para fazer isso. Para corrigir os dados, mande um e-mail para essa caixa. E a gente fornece um e-mail, um número de WhatsApp. A gente precisa definir um processo, como que ele faz para atualizar. Lembram, quando a gente estava vendo as finalidades, existe lá a qualidade dos dados. Então, é importantíssimo essa parte de correção de dados, retificação, que seja um processo bem definido, para que vocês possuam dados coerentes, com qualidade, né, e que sejam atualizados. Então, isso precisa estar definido também, e ele pode, a qualquer momento, pedir alguma atualização desses dados que são armazenados. Próximo direito dele, esquecimento. Esse direito é o mais legal para a gente, né, como cliente, né, mas não sei se é muito bom em alguns aspectos. Mas o que é o esquecimento? Você pode pedir para ele, o titular dos dados pode pedir a qualquer momento que você esqueça os dados que ele tem na sua base. Então, ele vai ligar para o centro espírita, ou ele vai mandar um e-mail e falar assim, olha, eu não quero mais que vocês trabalhem com meus dados, me esqueçam. E aí, a gente vai ter que apagar esses dados. Eu falei que é legal em alguns momentos, né? Essa semana, por exemplo, a Claro me liga toda vez. Eu não tenho contrato nenhum com a Claro, eu tenho Vivo, né? E ela me liga. E aí eu falei com a atendente e falei assim, eu quero que vocês esqueçam os meus dados. Eu não quero mais que vocês me liguem. E aí parou. Pelo menos essa semana. Eu falei, vamos ver se eles estão de acordo com a LGPD, porque é um direito nosso de pedir esse esquecimento e direito deles também de pedir. Então, se a gente manda, por exemplo, e-mails comunicando sobre as palestras e tal, e eles pedirem que a gente não mande mais, isso pode acontecer. A gente tem que esquecer esses dados dessa pessoa, tá? Da pessoa, do titular, estamos falando. Próximo, revisão das decisões automatizadas. Não sei se é o caso de algum centro aí que tem alguma decisão automatizada. Mas o que seria isso? Se tiver qualquer motor automático, qualquer software que automaticamente tome uma decisão, ele pode pedir para não ser feito pelo um computador e passar pela análise de uma pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu não consigo encaixar em nada do centro espírita, mas isso acontece, por exemplo, com as análises de crédito automática, quando você solicita um cartão e já vem a resposta, está aprovado, não está aprovado. Então, existe um motor atrás, um programa, que vai ver algumas características, vai buscar em alguns locais e vai dar o resultado para você. E aí, nesse caso, a gente poderia, o titular dos dados, né, e nós também somos titular dos dados, porque a gente também somos donos dos nossos dados, pedir essa revisão desses dados. Olha, não quero mais que seja feito por uma máquina, quero que passe por algum humano, que alguém veja e revise essa decisão que foi tomada, tá?
Próximo direito, notificação. Ele pode pedir para que toda vez que for feito qualquer tipo de tratamento com os dados dele, que ele seja notificado. E essa notificação pode ser por e-mail, por escrito. Imagine o trabalho que dá esse direito, né? Imagina se ele pedir, olha, toda vez que vocês utilizarem meus dados, eu quero ser notificado. Então, precisa existir também um processo de como que essas notificações serão feitas. Vai ser feita por e-mail, vai ser feita por telefone, por carta, independente. Isso daí depende do processo que for definido dentro de cada centro espírita. Mas precisa ter um processo, porque se caso ele pedir, a gente tem como atender esse direito do titular. Portabilidade. Agora, a portabilidade a gente conhece por telefonia, que é algo que já acontece há muitos anos, né? E no caso da LGPD, a portabilidade funciona da mesma forma. Se a pessoa quiser passar de um centro para outro centro, nós temos que entregar um arquivo, documento impresso, independente do que for, mas nós precisamos entregar todos os dados pessoais daquele titular para que ele leve para o outro centro espírita. Então, que ele faça a portabilidade para outro centro espírita, né? Então, esse é mais um direito do titular, que também é bem complicado. Depois tem alguns que nós vamos ver mais detalhados, que eu separei aqui para vocês, tá? Próximo, revogação de consentimento. Nós falamos semana passada das bases legais, né? E aí, se não se encaixa em nenhuma das bases legais, nós precisamos pedir o consentimento deles para a gente conseguir tratar esses dados. A partir do momento que a gente pede o consentimento, a gente pode tratar os dados. Porém, a qualquer minuto, a pessoa pode revogar esse consentimento. Então, ela vai dizer, olha, eu não quero mais que vocês tratem os meus dados. E aí, a gente precisa efetuar o esquecimento disso. Funciona mais ou menos como o esquecimento, tá? Próximo, cumprimento das obrigações legais, inversão do ônus da prova. O que é isso, gente? A LGPD, ela segue muito o direito europeu, tá? E pelo direito europeu, porque a LGPD vem da GDPR, como a gente viu na outra aula, na introdução. E o direito europeu, ele fala que o lado mais fraco não precisa provar que ele está errado. E a LGPD segue isso. O que é a inversão do ônus da prova, tá? Quando a gente tem ônus da prova, sem ser a inversão, tá? Eu pego e sou assaltada. Então, eu vou fazer um boletim de ocorrência, eu vou lá, faço um boletim de ocorrência e apresento provas. Isso daí é o ônus da prova, tá? Quando existe a inversão, considera-se que o lado mais fraco não precisa provar nada. Então, se alguém pegar e for fazer uma reclamação dos dados deles. O Centro Espírita Eterna Amizade perdeu meus dados, violou meus dados, eu tive um prejuízo enorme, não sei o que, blá, 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 blá. Ele não vai precisar provar nada que foi o Centro Espírita Eterna Amizade que fez isso, tá? O que ele vai ter que fazer? Só falar. Na verdade, o que vai acontecer? O Centro Espírita Eterna Amizade que vai precisar provar que não foi ele que violou esses dados pessoais, tá? Por isso que eu estou batendo bastante na tecla. Até essa semana, várias pessoas me chamaram no WhatsApp para conversar sobre termos, política de privacidade e etc. Que é necessário, gente, nesse momento, depois dessa aula, o centro criar o quê? Criar documentos e processos sobre a LGPD. E uma comissão da LGPD, mesmo que seja 2, 3 pessoas, tá? Onde tudo isso que eu estou falando, olha, os direitos, como que nós vamos fazer? Vamos escrever e tenham um documento sobre isso, tá? Porque se acontecer qualquer tipo de denúncia de que os dados foram violados a partir daí, vocês terão que provar que não. Então, vocês precisam apresentar o processo de vocês, como que vocês estão com aderência com a LGPD, como que vocês trabalham, quais são as garantias para que os dados não sejam violados, tá? Então, por isso a importância da criação desse tipo de documento, tá? Acho que teve chat aqui, não sei se eu... Olá, boa tarde. A denúncia será feita para quem? Depois nós vamos ver como que agir quando ocorrer. Mas
A denúncia, por enquanto, a NPD ainda está em criação, tá? Mas nós já temos um caso de aplicação de multa da LGPD. Então, a NPD, ela vai funcionar para receber esse tipo de denúncias, de reclamações que podem ocorrer, tá? É isso que vai acontecer. Como se prova que um dado pessoal foi violado pelo centro espírita? Na verdade, eles não vão provar isso, eles não vão provar, porque é a inversão do direito inversão do ônus da prova. Na verdade, quem tem que provar é o centro espírita de que não ocorreu essa violação. Tá? E como que você vai provar? Mostrando processos como que os dados são tratados dentro do centro espírita, tá? Olha, eu tenho termos assinados com as pessoas que têm acesso. Quem tem acesso são só essas pessoas. A gente tem isso de segurança. Eu vou mostrar mais, que eu acho que vai começar a fazer um pouco de sentido para vocês, o que é a violação de dados pessoais, como que a gente faz, mas a gente vai ver daqui a pouco, tá? Como que o centro espírita se defende que o dado foi violado pelo centro, que não foi, né, violado pelo centro espírita, né? Tendo essa documentação, tá? Tendo tudo isso, a gente consegue se defender. Vamos lá. Deixa eu ver um pouquinho de água. Deixa eu terminar essa parte de direitos de acesso e nós vamos para a parte de violação de dados. Eu acho que vai ficar mais claro. Eu peguei 3 para a gente falar melhor, tá? O primeiro é o direito de acesso, que nós comentamos, que é o primeiro item lá. Então, o titular, ele vai terá direito a ter acesso às seguintes informações em até 15 dias, tá? Está escrito na lei que ele tem que ter essas informações em até 15 dias, contando da data da solicitação. Por isso, se preparar antes para conseguir atender essas solicitações, tá? E o que ele pode pedir, né? Quais são as informações que ele pode pedir que a gente vai precisar informar para ele? A finalidade daquele tratamento de dados pessoais, por que a gente está tratando aqueles dados pessoais, quais categorias ele se encaixa, se tiver alguma categorização que o próprio Centro Espírita fez, por exemplo, a gente tem uma planilha de assistidos e aí nós categorizamos quem tem mais necessidade e quem tem menos, tá? Nesse caso, nós teríamos que informar qual categoria que ele se encaixa. Cuidado, porque a lei fala em não discriminação. Então, essas categorias a gente tem que tomar muito cuidado para classificar alguém, tá? Use, por exemplo, faixa salarial, alguma coisa nesse tipo, e não critérios assim que a gente não consegue somar, contabilizar, tá? Quais foram os destinatários? Então, para quem que eu já enviei esses dados, tá? Quem teve acesso a esses dados? Então, eu vou dar um exemplo aqui do centro. A gente recebe cesta básica de mercados, e depois a gente passa a lista dos assistidos para o mercado. Então, esses destinatários teriam, se uma dessas pessoas que foram assistidas estão dentro dessa lista e pediram esse acesso, então eu preciso falar para ela, informar para ela que eu passei esses dados para o mercado, porque a doação veio deles e a gente passa depois como se fosse um acerto de contas. Período previsto, por quanto tempo eu irei armazenar esses dados? Então, desde quando até quando eu vou armazenar os dados dele, tá? Existência de direitos específicos, se existe algum direito específico, se na sua cidade, no seu estado, por exemplo, tem alguma lei diferente, algum direito, a gente precisa informar para o usuário. Procedimento de reclamações, como que ele faz uma reclamação? Eu falei, inclusive, essa semana, pessoal de Sorocaba, sobre colocar, eles têm site, então eu falei para eles, coloquem no site os contatos, como que o titular te acessa, como que ele fala, ele entra em contato com você. Inclusive, colocar o procedimento de reclamação. Se ele quiser fazer qualquer tipo de reclamação, meus dados foram perdidos pelo centro, como que ele faz? Por onde? Qual que é o canal? Então, deixe isso claro, que fica mais transparente, tá? Fontes indiretas de coleta.
Se nós recebemos esses dados de algum outro lugar, por exemplo, a prefeitura passou uma lista de mães carentes que precisam de enxovalzinho de bebê. Então, foi uma fonte indireta, nós recebemos essa lista da prefeitura. Nós precisamos deixar armazenada essa informação dentro lá do nosso centro, porque na hora de mostrar se uma dessas gestantes aí pedirem, mas eu quero saber quais são os dados, de onde vocês receberam, para onde vocês enviaram, a gente, não, ó, esses dados vieram da prefeitura, foram enviados por lá. Então, a gente precisa saber de onde que veio esse dado. Próximo, existência de tomada de decisão automática, que foi aquele caso da revisão que eu falei para vocês, de banco, que faz essas análises. Então, se tiver algum tipo de tomada de decisão, ou vocês colocam no sistema com a renda e ele já dá se é uma pessoa que precisa de muita de assistência de uma cesta básica, de 2, de 3 cestas básicas, não sei. Se for algum tipo disso, aí nós precisamos de informar também, tá? Então, esse é o acesso, eu coloquei aqui definido para vocês, item por item, do que pode ser exigido e do que a gente precisa armazenar, tá bom? Depois, gente, no final, não fiquem preocupados, hoje eu passo para vocês a apresentação, não precisa anotar, porque aí tem aqui, dá para vocês revisarem e começar a pensar no processo de vocês, tá? Ô, Dani, posso fazer uma pergunta? Pode, que está falando... Nicolau, do Vicente de Paula. Oi, Nicolau. Pode falar. Um procedimento meio que a gente costuma tomar é perguntar às outras casas quais são as famílias assistidas, para a gente evitar da cesta básica para quem já recebe de outra casa. Eu não cairia no risco de expor a pessoa, por exemplo, o fulano recebe no Irmã Catarina. Então, eu estou expondo a pessoa que ela está necessitada, não tem esse perigo? Na verdade, vocês estão trafegando dados. Então, para fazer esse tráfego de dados, vocês precisam pedir a autorização da pessoa. Isso não pode acontecer mais sem a pessoa saber que outro centro vai ter acesso a ela, entendeu? Porque quando ela cedeu os dados para algum centro, ela cedeu para aquele centro, não para ser repassado. Então, naquele termo de consentimento que nós vimos na semana passada, tem que estar descrito que os dados vão ser cedidos para outros centros para consulta. Aí, tudo bem. Se está lá e ela assinou e ela concordou, não tem problema. A única coisa, Nicolau, que é importante definir um processo para que no meio dessa pergunta aí de um centro para o outro, a gente acabe não perdendo e violando os dados das pessoas, né? Então, tem um processo bem definido para isso. Deixa só nesse tema aí, eu acho interessante. Aqui em Campinas, já houve muito esse problema, tá? No final descobriu lá que um assistido recebia 2, 3, 4 cesta básica. Eu não tenho certeza, porque não é na área que eu atuo lá, mas me parece que aqui em Campinas, não sei se foi a prefeitura ou a assistência social, criou um cadastro único. Então você conseguia consultar, tá? Sim. Todo mundo que fazia assistência conseguia consultar ali. Eu acho que é legal fazer um tipo de um cadastro único, e é algo que a gente vai ter que começar a trabalhar para isso também, né? E aí a gente pede o consentimento do titular para ele estar nesse cadastro único, e aí os centros conseguem consultar lá. Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? Não? Vou continuar. Próximo, direito do titular de esquecimento, então. O titular, ele só pode solicitar essa exclusão, não é qualquer exclusão, tá? Tem algumas regras para ele pedir esse esquecimento. Quais são? Quando os dados não são mais necessários para os fins, tá? Então, esse caso, gente, que ele é um pouco separado da revogação de consentimento, é o caso de ele fez um contrato. Então, ele tem um curso, por exemplo, ele está fazendo um curso no Centro Espírita Eterna Amizade, acabou o curso e o centro continuou ainda com os dados dele armazenados. Então, nesse caso, ele pode pedir para esquecer, porque os dados não são mais necessários para o fim, ou seja, não existe mais o curso, então ele não precisa armazenar mais esses dados, ok? Retirada de consentimento, ele pode retirar o consentimento que ele deu anteriormente, como eu falei já para vocês.
Oferta de serviços para menores de 18 anos. Então, se estiver acontecendo, eu tenho um filho, por exemplo, de 6 anos, né? Isso acontece direto. E eu fiz um cadastro no Facebook dele para armazenar, e agora começou o Peixe Urbano, vários sites mandarem propaganda para ele e oferecendo serviços para ele. Então, eu posso pedir para esquecer, não dei o consentimento, isso daí não sei nem como chegou, foi algum dado violado, com certeza, porque eles estão oferecendo serviços para um menor de 18 anos, tá? Objeção ao processamento. Se você tiver, se o titular tiver qualquer objeção com o processamento, com o que estão fazendo, claro que o exemplo que eu dei para vocês da Claro me ligando, né? Que eu falei que eu queria que me esquecesse, então eu tenho uma objeção ao processamento deles que eles estavam fazendo, então eu pedi esse esquecimento. Ou se eles tiverem, se a gente, né, que aí no caso somos nós, né, como centro, fazendo algum processamento ilegal com esses dados, aí o titular pode pedir. Então, o titular pode pedir para o centro se a gente usou os dados e não apagou por algum motivo, se ele está tirando um consentimento, se nós estamos oferecendo serviços para menores de 18 anos, mas que eu acho que não é o caso, se ele tem alguma objeção com o processamento que nós estamos fazendo, ou se estamos fazendo algum processamento ilegal, que eu imagino também que não seja o caso, tá bom? E aí, por último, dos direitos de titular que eu estou trazendo aqui mais detalhado, a portabilidade, que eu acho que muitos perguntaram, nossa, mas como que vai funcionar isso, né? E aí a lei fala que esses dados, mas assim, aqui ainda nessa portabilidade, tem muita coisa que nos estudos a gente vê que com a formação realmente da NPD, que nós vamos conseguir ter mais detalhes sobre isso, tá? Mas, em linhas gerais, gente, os dados devem ser enviados para o titular em alguns formatos, que a lei diz. Primeiro, estruturado, então ele tem que ter uma estrutura, tá? Comumente utilizado, então que seja um padrão utilizado, que não sabemos qual é. Passível de leitura por máquina. Agora ferrou, né? Porque quem não tem máquina, mas assim, eu, sinceramente, falaria para vocês, não se preocupem muito com isso, porque a gente ainda vai ter algumas alterações com a criação da NPD, tá? E aí nós vamos ter definições melhores de como que funcionará essa portabilidade, como que vai ser esse documento estruturado, como que vai funcionar essa portabilidade, tá bom? Mas para vocês saberem que isso pode acontecer. Então, acho que é importante, nesse momento, no status atual que nós estamos da lei, vamos definir como a gente vai fazer a portabilidade. Olha, nós vamos enviar um arquivo X com tal informações e pronto. Definam isso, que eu acho que já está de bom tamanho, tá? Tudo bem, gente? Dúvidas? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. É que eu fico vendo a apresentação, aí eu volto. Tem. No caso dos assistidos por cesta básica, tem bastante, e ter que prestar contas no mercado, não seria o tráfego de dados, terceirização de informações do titular? Não tem isso, tá, Du? Na verdade, assim, você pode passar os dados para outras pessoas, só que nesse caso você precisa informar o titular dos dados. A lei diz isso. A gente tem que ser transparente. Então, se existe essa necessidade de passar os dados para o mercado, de onde foi doado, quais são os nomes das pessoas que receberam essa doação. Então, quem recebeu tem que estar a par de que essas informações dele vão estar sendo enviadas para o mercado, tá bom? Mas não existe isso de tráfego. Na verdade, o titular dando consentimento, ok. Quer falar alguma coisa, Edu? Não, é que eu complementei a resposta e você já respondeu. A pergunta, aliás. Então tá bom, já respondi, então tá bom. Mais alguém, gente? Ou podemos continuar? Tem bastante coisa aí. Daniela, esse consentimento, até para tratamento de... Que aí, na verdade, você vai colocar... Eu acho que é operador, né? Quando você passa para outro, por exemplo, um supermercado que vai doar. Tal. Isso, você acredita que, por exemplo, quando a gente fizer a fichinha lá do assistido, colocar lá concordo que o Centro Espírita falando de tal, trate meus dados você acha que um consentimento ali, naquele momento, já bastaria? Já, mas eu acho que não pode ser assim genérico, né? Tem que falar assim, olha,
Nós vamos tratar seus dados, nós vamos enviar para tal lugar, tem que deixar bem claro para onde a gente vai enviar. Porque se o mercado, por exemplo, utilizar esses dados para fazer alguma campanha, ligar para a pessoa e falar assim, porque a gente quer fazer, não sei, independente do que o mercado usar esses dados, e aí a pessoa vai receber uma ligação e falar, mas como que o mercado tem meu telefone? Foi o Centro Espírita que me... Porque aí vai lembrar que a cesta básica estava com o nome do mercado, falar, o Centro Espírita violou meus dados. Não, a gente pediu autorização para enviar, entendeu? É claro, gente, que outra coisa muito importante agora que eu lembrei disso, né? Se o mercado pegar e violar, usar os dados para outra finalidade, né? Que não seja a dessa doação, ou só para saber, para ter lá a lista deles e tal, e use para outros fins, e acontecer disso, da pessoa pegar e fazer uma reclamação de que os dados foram violados e tal, o mercado, ele é o responsável, mas nós também somos, tá? E, então, assim, quando a gente tiver algum contrato, assim, de doação, é interessante deixar muito claro, e se tiver a possibilidade de ter um contrato entre Centro Espírita e mercado definindo que os dados serão passados e quais são os motivos que o mercado vai utilizar, é importante. Porque se eles utilizarem para outros fins, nós também somos corresponsáveis por isso. Porque esses dados... Eu já vi caso que o mercado usou para fazer propaganda. Doamos, não sei o quê. Então, isso é bem complicado, bem complicado. Então, tem que, se possível, fazer, sim, um acordo com... porque doar é complicado, mas, então é assim, nós vamos passar o nome, até se ele não pedir, né? Ou passar de forma anonimizada, não sei, pensar alguma coisa aí. Tem que ver do jeito que ele quer, mas, assim, é importante ter um contrato aí entre o centro e o mercado, né? Descrito até para garantir o Centro Espírita também, né? Porque lembra que a gente falou do ônus da prova, que a gente vai ter que provar? Então, assim, vamos fechar todas as lacunas que a gente está encontrando. Se a gente está doando, vamos fazer um contrato, olha, eu vou te passar os dados, mas esses dados só podem ser utilizados por esse motivo, para isso e tal. Então, acho que é bom deixar claro para todas as partes. Mas é um assunto, assim, gente, que a gente começa a falar, você começa a enxergar e é preocupante, né? Alguém tem mais alguma coisa? Posso passar? Vamos lá, então. Violação de dados pessoais. Então, eu vou explicar agora exatamente o que é a violação de dados pessoais, né? Porque a gente falou, mas o que é a violação de dados pessoais? Para a gente ter um exemplo. E os tipos também, que a gente nem pensa que é violação de dados pessoais, tá? Então, a violação de dados pessoais, gente, ela acontece a partir de uma vulnerabilidade, tá? Pode ser de sistemas, se a gente usa computadores, se o nosso centro está informatizado, como pode ser de papéis, por exemplo, se nosso centro ainda não está informatizado. Já vou falar um exemplo para vocês. A partir de uma vulnerabilidade, eu tenho um incidente de segurança. Então, eu vou falar um exemplo que não é informatizado, tá? Imaginem só, eu tenho o cadastro de todos os assistidos e fica numa sala dentro do Centro Espírita e essa sala não tem chave, tá? Tem um arquivo, tá dentro dessa chave. Vocês concordam comigo que eu tenho uma vulnerabilidade ali? O motivo de não ter chave é vulnerabilidade. Eu estou colocando em risco. E aí tem um incidente de segurança. O que seria o incidente? Num dia de centro, a casa está muito lotada, de palestra, né? A casa está muito lotada e passa muita gente por aquele corredor, certo? E entra dentro da sala onde tem esse arquivo. Então, eu tive um incidente. A pessoa entrou dentro da sala. Não estou falando que ela leu, abriu nenhum arquivo. Então, eu tive um incidente de segurança. A partir daí, então vamos lá, ó, eu tinha uma sala que tinha um arquivo que não tinha chave. Aí, o centro lotado, ninguém olhando, uma pessoa foi, entrou dentro dessa sala. A partir do momento que ela abre o arquivo e acessa as pastas, eu tenho uma violação de dados. Falando de dados, não dados pessoais. Porque lá dentro pode ter mais do que dados pessoais. Pode ter dados do Centro Espírita, pode ter balancete, conta, bom, pode ser uma infinidade de dados lá, certo?
E aí, se ela acessou dados, então ela pegou, abriu a pasta, e justamente aquela era um dos assistidos da casa espírita, teve uma violação de dados pessoais, certo? Então, o que eu trouxe esse passo a passo para vocês? Porque a gente tem que começar a pensar, depois desse curso, quais são as vulnerabilidades que eu tenho dentro da minha casa espírita. E não só tecnológicas, tá? Porque pode acontecer isso de eu ter arquivos com dados pessoais. Tudo está com chave? Quem tem acesso a essas chaves? Porque isso é importante também. Se eu distribuir a chave para todo mundo, não adianta nada, a porta está trancada, tá? Agora eu vou dar um exemplo tecnológico para vocês, da mesma coisa. Vulnerabilidade. Armazeno dentro do meu computador a planilha dos assistidos, tá? E meu computador, ele não bloqueia. Eu deixo ele, posso deixar ele 3 dias ligado, que ele está configurado para não bloquear a tela. Tem uma vulnerabilidade, certo? Porque ele não bloqueia a tela, então ele não tem nada de segurança. Aí, fui um dia ao centro espírita, levei meu notebook, deixei ele em cima da mesa, fui atender outras pessoas e estava lá desbloqueado o meu notebook, porque ele não bloqueia. O que eu tive? Um incidente de segurança. A pessoa foi e acessou o meu notebook, porque estava desbloqueado, acessou e conseguiu ver as pastas do centro espírita. O que eu tive? Uma violação dos dados. E aí ela acessou os dados de alguém que fez o curso. Aí sim eu tive uma violação de dados pessoais, que são diferentes, tá? Violação de dados e dados pessoais. Lembre-se, a lei só se aplica a dados pessoais. Então, se foi violado os dados do centro espírita, como CNPJ, valor da conta, etc e tal, infelizmente, foi violado, mas a LGPD não se aplica a esses dados violados, tá? Tudo bem, gente? Deu para entender? Aonde nós temos que pensar? Então, a gente tem que pensar nas vulnerabilidades. Só tratando as vulnerabilidades que acontecem dentro do centro, que a gente vai conseguir aplicar decentemente a LGPD, tá? Bom, próximo. Categorias de violação de dados pessoais. Eu já falei 2 aqui para vocês, né? Beber um pouquinho de água. Porque, assim, a gente pensa sempre em violação de dados pessoais e todo mundo pensa, pelo menos eu que sou da área de TI, em computador, tá? Mas tem muito mais disso. Então, eu quis trazer para vocês, porque se caso estivermos fazendo um desses itens, precisamos pensar. Primeira categoria, gente, material, tá? Tudo que a gente toca é a primeira categoria das violações. Então, nessa categoria entra perda ou furto de equipamentos eletrônicos. Então, se perdeu ou roubou o notebook, não significa que vai existir uma violação de dados pessoais. Somente vai existir se houver o acesso. A violação acontece quando existe o acesso da pessoa. Violação de dados é o acesso a uma pessoa que não é autorizada a algum dado. É isso que é a violação de dados, tá? Então, se eu perdi ou roubaram e tem senha meu notebook, por exemplo, não tem problema nenhum. Se a pessoa não conseguir, meu notebook tem uma senha super difícil, ninguém vai conseguir. Tudo bem, então não vai existir violação. Por isso que nós temos que pensar na vulnerabilidade. Material de escritório, perda ou roubo ou furto de material, caderno, folha, qualquer tipo de coisa, também é uma categoria de violação de dados pessoais, tá? Mais fácil do que quando é equipamento, porque quando é material de escritório roubado e tem dados pessoais ali, e não estava rasgado, não estava nada, né? As pessoas acessam por inteiro, na íntegra, né? E por último, nessa categoria, o dumpster diving, que é o lixo, gente, traduzindo. É o nosso lixo. Então, cuidado com o lixo, tá? Porque o nosso lixo diz muito sobre a gente. Então, vamos fazer uma limpeza no centro espírita, porque agora a gente não pode mais armazenar esses dados antigos. Pega, joga tudo e coloca no lixo sem rasgar, sem tomar nenhum cuidado. Se alguém pegar e acessar, violou os dados pessoais. Então, precisamos tomar cuidado com os lixos. Alguém abriu o microfone? Alguém queria falar alguma coisa? Não? Tranquilo? Qualquer coisa pode interromper. Próxima categoria, verbal ou não material, tá? Então, a gente tem indiscrição. Indiscrição é a fofoca, tá?
Por isso que eu falei na última aula, eu falei para vocês do termo das pessoas que acessam dados pessoais e assinar, porque eles têm que estar conscientes, as pessoas que trabalham dentro da casa espírita, que as informações que estão lá pessoais têm que se manter em sigilo, gente, tá? Então, eu não posso chegar e falar assim, nossa, fulano de tal pegou, preencheu a ficha lá e ele ganha tantos R$1.000, ou ganha tanto. Ou então, fulano de tal preencheu a ficha e tem tal informação. É fofoca, é indiscrição. Então, é importante que as pessoas que trabalham com esses dados pessoais tenham consentimento, saibam o que pode e o que não pode fazer, tá? E isso também é considerado uma violação de dados pessoais, porque cai em um, cai no outro, dependendo da informação, então espalha rapidamente, né? Shoulder surfing, que é o termo de o surf de ombros, né? Vocês já viram aquelas pessoas, você está fazendo alguma coisa? Geralmente acontece em empresa isso, né? Não sei se no centro de vocês, quando vocês estão mexendo em alguma coisa, ou escrevendo, a pessoa fica assim, sabe? Tentando olhar, saber o que está acontecendo. Então, isso também é uma violação de dados pessoais. Então, estamos mexendo com dados pessoais, vamos para uma sala, um lugar onde não tem muita movimentação, porque a gente está mexendo com dados que a gente, os titulares confiaram esses dados da gente. Então, nós precisamos tratar eles da melhor forma possível, tá? Ou vazamento intencional, que também funciona como a fofoca, que eu pego e conto para várias pessoas. Olha, chego em casa, até o hábito de você chegar em casa e contar para o marido, por exemplo, também é uma violação de dados. Porque ele não tinha autorização para acesso a esses dados, né? Quem tinha autorização era você, então isso tem que ser guardado por você. E a parte digital, né? Que aí a gente tem também muitos, e acontecem diversas vezes, né? Backdoors, phishing, o que é cada coisa dessa? Não sei se vocês já receberam aqueles e-mails, com certeza, né? Clique aqui e atualize seus dados cadastrais da Caixa Econômica Federal. Você clica, aí ele baixa o negócio na sua máquina e abre uma porta para ver tudo que tem dentro da sua máquina. Então, isso, gente, jamais, tá? Se tem banco pedindo, atualize sua senha, te mandou por e-mail, desconfie de tudo, quanto é e-mail recebido, informação, desconfie. Tá? Porque tem muita gente mal intencionada. E aí, inclusive essas coisas, até assim, eu estou fazendo bastante curso também de conscientização da parte de segurança, principalmente para quem usa muita internet, computador dentro dos ambientes. Se vocês usam muito dentro do centro, se o centro tem, as pessoas precisam estar conscientes que isso pode acontecer. Porque se acontece isso, vocês têm todos os processos, todos os procedimentos e vazou um dado, violou um dado pessoal de um titular de vocês, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a máquina, principalmente, que vocês estão armazenando isso, e com quem está mexendo, e para tomar cuidado com esse tipo de e-mail fraudulento, tá? Codificação incorreta, se vocês, que eu acho que não sei se tem alguém que usa sistema, mas ou tem algum erro no sistema que abre uma porta para um hacker invadir. Má administração, medidas de segurança insuficiente. Então, se usa equipamento eletrônico, é necessário ter pelo menos o mínimo de medidas de segurança. Colocar senha, atualizar senha, quem tem acesso, quem pode ver, passar antivírus na máquina para não acontecer esses tipos de ataques dentro da máquina. Tudo isso é importante, tá? Beleza, gente? Então, vocês viram que é muito mais do que só o digital, né? Que o pessoal fala do digital, mas não é só os hackers que vão invadir, vão violar. Às vezes, as pessoas dentro da casa espírita pode acontecer isso também. Por isso que é importante esse tipo de processo, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Preciso ficar bebendo água, minha garganta tá seca, gente. Deixa eu ver se no chat não tem... Todo mundo entendeu? Tá fácil? Estão todos pensando aí, pensativos? O negócio começa a gente começa a aplicar, né, nas nossas casas, né? Bom, e aí? Houve uma violação de dados pessoais. Como que a gente tem que agir, tá? Isso é importante também.
Outra coisa, conscientizar todos, principalmente a parte da diretoria, quem está tratando os dados pessoais. Porque quando houver uma violação, gente, quem está tratando os dados pessoais provavelmente vai saber que houve uma violação de dados pessoais, tá? Porque aconteceu algum problema no processo, ou porque o processo não está bem definido, alguém, eu vi fulano entrar e mexendo na pasta. Então, assim, a maioria dos casos de violação, as pessoas sabem que ocorreram, tá? Eu estou falando nesse. Às vezes, é claro, a gente não sabe, invade um hacker, a gente não ficou sabendo, vai saber só das consequências daqui a um tempo. Mas, quando a gente souber que houve essa violação de dados pessoais, como que a gente tem que reagir? Então, houve a violação, que a gente já sabe como que é a violação. A pessoa que descobriu, que viu que houve essa violação, tem que informar imediatamente o DPO, que é o encarregado, ou então o presidente da casa espírita, tá? Informa ele para que ele tome as medidas necessárias. Quanto mais rápido, gente, as medidas forem tomadas, menor serão as penalizações. Por isso que é importante a conscientização de todos sobre falar, eu costumo dizer que é a questão de ética, né? Então, aconteceu, eu vi, eu sei, então preciso falar. Olha, foi violado os dados. Deixei minha máquina aberta, quando eu vi tinha 5 pessoas acessando. Copiaram o uso do notebook. Minha máquina está com vírus, acho que pode ter acontecido alguma coisa, vamos levar para alguém ver. Então, tudo isso, gente, é importante a pessoa comunicar e sempre estar atenta, tá? Informando o DPO ou o presidente, tá, do centro espírita, que a gente ainda não sabe se esse DPO vai ser obrigatório ou não para a casa espírita, mas por isso que eu coloquei aí o presidente, tá? O DPO, ou o presidente, ele vai comunicar o mais rápido possível à ANPD que houve uma violação. A ANPD, houve uma violação no Centro Espírita Eterna Amizade. Aconteceu isso. Então, essas informações, a agilidade em passar essas informações, que houve esse vazamento de dados, como que houve, ajuda muito. Vocês vão ver por que ajuda, tá? E aí, o DPO, o presidente, vai comunicar a ANPD sobre isso e talvez ele precise comunicar o titular dos dados. Aí, caso necessário, alto risco. Por quê? Tem algumas regrinhas aí para ele comunicar ao usuário, tá? Primeira coisa, se os dados, gente, forem dados sensíveis e que acarretarem alto risco, a gente vai precisar comunicar o usuário, tá? Então, imagine que nós temos dados, aqueles dados sensíveis que nós estudamos aqui, e um desses dados estava no meio dos dados vazados, então nós vamos precisar comunicar. A única coisa que vai nos livrar de comunicar esse usuário é se os dados estavam criptografados, ou seja, estava de uma outra forma que não dava para ver que era aquele usuário, ou se foram muitos e o esforço vai ser desproporcional, a gente não vai conseguir comunicar. Imagina só, vazou dados de 30 mil pessoas. Todos os dados eram dados, tinham dados sensíveis. Porém, 30 mil pessoas é um esforço desproporcional para o centro espírita, né? Dependendo do tamanho do centro. Então, aí a gente não precisa comunicar. Ou então, se houver medidas de mitigação, ou seja, vazaram os dados e nós já fizemos alguma coisa para conseguir reaver esses dados. Essas medidas de mitigação, por exemplo, eu não consigo pensar em nada. Deixa eu pensar aqui no centro, por exemplo. Se o centro tem um curso à distância, tá? Tem vários centros que estão dando em Campinas, tem alguns também que a gente, acho que é Campinas, alguns cursos em EAD, tá? Então, imagine que vazou os dados com senhas desses usuários que estavam fazendo esses cursos à distância. O que eu posso fazer? Eu vou lá e altero todas as senhas, ou seja, vazou, mas eu acabei de alterar. Então, eu tomei uma medida de mitigação. Eu minimizei o risco. Eu alterei a senha dos usuários, ninguém vai conseguir mais alterar. Ou eu bloqueio todos os usuários, tá? Então, nesse caso, eu não precisaria comunicar o titular dos dados. Mas, isso eu estou falando do titular. A ANPD, a gente precisa comunicar,
tá bom? Bom, aí nós já falamos bastante da lei, falamos de violação, mas e aí? O que vem de multa aí, né? O que acontece? Vamos falar em vários tipos de sanções administrativas. O que está previsto em lei? Primeira sanção, eliminação dos dados pessoais. Ou seja, a NPD pode virar para vocês e falar assim, vocês precisam eliminar todos os dados pessoais porque vocês não conseguem tratar os dados pessoais. Essa, ó, belezinha, mas por essa tá bom. Segundo, bloqueio do tratamento de dados. Vocês não podem mais tratar o dado desse usuário. Ela pode falar que é desse usuário específico ou de todos, tá? E aí o centro para de fazer o trabalho assistencial porque ele não consegue mais tratar nenhum dado. Multa de até 2% do faturamento anual, chegando até a 50 milhões, tá? O teto máximo da multa é de 50 milhões. Multa diária, ela pode aplicar a multa de 2% ou a multa diária, um valor definido por ela. Advertência, ele pode apenas advertir, olha, queria fazer uma advertência para o centro de vocês devido a esse vazamento de dados. Publicização da infração, olha, vocês vão ter que publicar em algum meio de comunicação que houve um vazamento desses dados. Então, no jornalzinho de Pederneiras, você vai ter que falar que o Centro Espírita perdeu os dados de 5 mil assistidos. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados ou do tratamento de dados. Então, pode suspender parcialmente esse funcionamento até que seja resolvido o problema, ou então proibir total, parcial ou total, a utilização desses dados. Então, fala assim, nossa, mas tem de tudo aí, né, nessas sanções? Tem. Como será que a NPD vai aplicar essas sanções, né? Ela vai aplicar, gente, dependendo de alguns parâmetros e critérios, tá? Esses dois últimos, de suspensão e proibição, que eu coloquei em negrito, eles só são aplicados depois de que algum outro de cima foi aplicado, tá? Então, só no caso de reincidência, a gente tem essa parte de suspensão do funcionamento do banco de dados, que é para tudo, e do tratamento de dados, ou a proibição parcial ou total do tratamento, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos ver quais são os critérios, tá? E por que a gente fala tanto em criar isso antes, tá? Primeiro parâmetro critério, gravidade e natureza da infração. Qual que é a gravidade dessa violação de dados? Reincidência, aconteceu uma vez, ok, aconteceu 2, 3, 4, 5, 6, 7, opa, tem alguma coisa a mais aí. Boa fé. Por que é tão importante a gente comunicar a NPD assim que acontece? Porque um dos parâmetros e critérios está aí na boa-fé, na ajuda, tá? Condição econômica. Qual é a condição econômica de quem está recebendo essa penalização? Boa, ruim? Então, isso também vai acabar interferindo na questão da penalização. Proporcionalidade entre a gravidade e a intensidade da sanção. Então, a lei fala que a intensidade da sanção vai ser conforme a proporção da gravidade. É claro que levando em consideração os outros também. Pronta adoção de medidas corretivas. Se acontecer, a gente vai ver depois as planilhas que eu passei para vocês, mas assim, se acontecer algum tipo de vazamento, precisamos tomar algumas medidas rápidas e tentar consertar isso. É claro que em alguns casos não tem como, mas tem alguns que a gente consegue. Como o caso das senhas, por exemplo. Ter uma política de proteção de dados diminui também a penalização. Então, por isso que nós precisamos ter uma política dentro do Centro de Proteção de Dados. Qual é a nossa política? Ah, nós tratamos dados assim, assim, assado, só fornecemos para tal, fazemos contratos com os operadores, e nesse contrato tem que os dados não podem ser... Tudo, gente, descrever tudo. Fazer o processo de como que os dados trafegam dentro do centro. Políticas de boas práticas e governanças. Criar uma política de boas práticas. Olha,
Então, eu vou criar uma política dentro do centro para quem vai ministrar curso, vai captar dados de pessoas que tem que fazer dessa forma, assim, 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 assado, que as pessoas têm que preencher o formulário, que tem que dar o consentimento delas, que tem que ser explicado, que esses, depois que eu peguei esses formulários, eu vou armazenar no arquivo tal, com chave, todo o processo, tá? Porque isso garante que os dados fiquem íntegros, que não exista violação no meio desse processo. Cooperação do infrator. Então, se a gente cooperar após essa infração, também, isso também minimiza as nossas penalizações, tá? Então, mostrar que a gente está cooperando, que nós estamos mostrando todas as nossas políticas, como que a gente fazia, minimiza também. Grau do dano. Qual que é o grau que causou para o titular dos dados? Então, os dados que a gente perdeu deles, que a gente violou deles, né? São dados que são sensíveis, causou algum dano para ele? Imagina se quando perder algum dado que é sensível sobre a saúde da pessoa. Então, esse tipo de dado pode causar um dano muito maior. Por isso, da minimização, vamos coletar apenas aquilo que realmente a gente precisa, tá? Vantagem obtida ou pretendida. A gente está coletando esses dados por causa de alguma vantagem, tirando vantagem em cima disso ou não, que é o caso aí que falaram dos mercados que usam depois os dados para fazer promoção, né? É uma vantagem obtida ou pretendida que está sendo utilizado, tá? Certo, gente? Então, é isso a parte de penalização. Alguém ficou com alguma dúvida sobre violação de dados e as penalizações? Ou podemos seguir, que agora a gente vai para uma outra parte. Ô, Daniela, deixa eu só fazer uma pergunta. Não sei se se aplica a LGPD, tá? Mas já aconteceu de o centro descobrir que tem gente pedindo doação em nome do centro. Isso não é LGPD, né? Não, não é. Porque o LGPD, aí, na verdade, é pessoa jurídica, né? Tá, alguém tem usando o nome de uma pessoa jurídica. E é só se aplica... Só se ela pegar os dados da pessoa para pedir a doação, né? Então, isso, por exemplo, ela tem lá, conseguiu um acesso aos doadores, os sócios do centro, né? Que contribuem e sair ligando. Aí é LGPD, né? Aí sim, porque é dado pessoal, né? Tá, aí sim, tá? E aí, gente? Ficaram com medo, assustados, tranquilos? Se a gente fizer bem feito, eu acho que não tem muito o que dá errado, né? A lei, ela garante algumas coisas, então, assim, se o trabalho for bem feito dentro do centro, se for tudo bem definido, imagino que estaremos todos seguros, né? Bom, vou continuar, gente, tá? Eu falei para vocês que eu ia trazer um pouquinho, mas só para ensinar o que é a anonimização dos dados. Porque se caso vocês queiram continuar com dados, vocês podem fazer isso, tá? A anonimização, gente, é um processo que é unilateral. Então, a gente não vai conseguir reverter esses dados mais, tá? A partir do momento que eu pego... Então, eu coloquei aqui, ó, na primeira planilha. João da Silva, ele fez o curso do MEP. Ana Maria, Livro dos Espíritos. Porém, eu quero continuar com os dados, porque eu quero saber quantas pessoas algum dia fizeram o curso do MEP dentro do meu centro, ou para saber quantas pessoas fizeram o Livro dos Espíritos. Então, mesmo terminando o curso, eu quero continuar com esses dados, porque futuramente eu vou utilizar para ter esses dados historicamente dentro do centro. Bom, enfim. Então, o que eu faço? Eu troco o dado pessoal por algo que não tem nada a ver. Tá? Eu faço esse processo de anonimização. E aí, ele vira um GHDGT, que não diz nada, não diz que essa pessoa é o João da Silva. Porém, eu não consigo voltar mais, tá? Eu faço de uma forma que eu não consigo mais voltar. Então, eu pego todos esses dados, transformo em outra coisa. Posso armazenar? Posso. A partir que eu fiz isso, a LGPD se aplica? Não, porque eu não tenho mais dado pessoal dentro da minha base. Eu anonimizei esses dados, tá? Então, essa é uma saída para quem quiser continuar com os dados, que não quiser apagar os dados e a pessoa não, e o titular dos dados não deu esse aval, né? Ele não deu o consentimento. Então, podemos fazer isso, anonimizar esses dados, tá? E o outro processo é a pseudonimização. Funciona quase igual, gente. A única diferença é que eu consigo reverter de novo.
Então, ele fica armazenado durante um tempo, com esse nome que eu não consigo entender, mas aí depois ele volta, tá? Geralmente, se vocês tiverem qualquer tipo de sistema, mesmo que for loja virtual, qualquer tipo de sistema que vocês tiverem, peçam para o fornecedor de vocês fazerem isso nos dados dentro da base. Porque se o hacker invadir, vocês têm, os dados estão pseudonimizados, não vai ser tão fácil deles acessarem, tá bom? Nesse caso, mesmo estando, né, de uma forma que a gente não consegue bater o olho e ver, a LGPD se aplica. Por quê? Porque existe uma forma de eu reverter esse processo. Então, se a pessoa achar, né, como que eu reverto esse processo, aí ela tem acesso aos dados pessoais. Então, a LGPD também se aplica a isso. Porém, é o que eu falei, né? Se os dados estiverem criptografados, isso é a criptografia. Então, eu estou criptografando. Dessa forma, se eu perder algum dado, eu não preciso nem comunicar ao usuário e minha penalização vai ser menor. Por isso que eu falei para vocês, se tiverem sistema, peçam para quem fez o sistema que os dados estejam dessa forma, para que vocês consigam se assegurar, tá? Loja virtual, porque a loja armazena bastante dados, é importante ter isso, tá bom? Gente, de LGPD é isso. Agora eu vou entrar numa parte, eu fiquei na dúvida se eu entrava ou não nessa parte, tá? Mas aí, conversando até com algumas pessoas essa semana, eu vi que é o caso de alguns centros terem a parte de loja, ou da parte de site. Então, eu falei, vou entrar nessa parte, tá? Que é a parte de marketing direto, a parte mais online aí. Para o centro que não tem, pense em ter, é importante também. Agora, para quem não tem, essa parte não se diz respeito. Eu não sei se vocês querem fazer alguma outra pergunta sobre isso, mas no finalzinho a gente volta de novo na planilha aqui. Eu acho que eu deveria até ter trazido a planilha antes, né? Porque aí qualquer coisa as pessoas podiam sair. Mas eu vou ser mais rápida aqui, tá? Porque o nosso tempo está super apertado. O marketing direto, gente, ele diz respeito de um processo de manter relação com o titular. É aqueles e-mails que a gente manda de mala direta falando sobre palestras, ou então comunicando sobre alguma doação, que se alguém tem alguma doação para fazer. Bom, qualquer tipo de e-mail enviado para várias pessoas, ou estou coletando dados de algum tipo de perfil, criei um perfil no Facebook para coletar dados. Olha, deixa aqui seus e-mails, né? A gente vê isso muito, né? É marketing direto, tá? Para o marketing direto, gente, essa captação de dados, para a gente fazer essas campanhas depois, de enviar e-mail para ver se alguém quer doar alguma coisa e tal, a gente só pode utilizar o legítimo interesse, tá? Não podemos utilizar Desculpa, falei errado. A gente não pode utilizar o legítimo interesse e nenhuma outra base legal, porque não é um contrato, não é nada disso. Basta para a gente o consentimento do titular. Então, para ele fornecer os dados dele, a gente precisa desse consentimento, tá? Então, para quem tem site, esse marketing direto é aquele assim, preencha o formulário e se cadastre como voluntário. Tem isso daí, um cadastro de voluntário pela internet, você está captando ali. Então, ele precisa dar o consentimento dele que ele está deixando essa informação, tá? Aí eu trouxe alguns exemplos de consentimento aqui para vocês, para a gente discutir o que é certo e o que é errado, tá? Antes desse aí. É necessário, gente, opt-in do titular. O que é isso, opt-in? Toda vez que a gente vai preencher algum formulário na internet, no site, né? Até para se cadastrar para ser um voluntário, por exemplo, embaixo sempre tem assim, desejo receber informações sobre palestras, ou então, bom, independente do que for, o que está escrito lá, ou quando você vai fazer uma compra, desejo receber promoções desse site. Bom, independente disso, o que a LGPD fala? Que o opt-in do titular claramente destacado, ou seja, ele precisa ter uma ação, tá? Essa ação é o consentimento dele. Então, a gente não pode pré-checar nada, eu não posso deixar pré-selecionado nada. Eu preciso que o próprio titular dos dados, que esteja fazendo o seu cadastro, ele dê
um ok ali, fale que quer participar daquele programa, receber e-mails sobre isso, tá? Eu trouxe alguns exemplos, eles já são antigos, porque hoje praticamente todos os sites já se adequaram a isso, tá? Mas eu trouxe um exemplo muito conhecido do Submarino, que antigamente era assim, mas o que acontece? Eu tenho 2 checkbox aqui, então tem um formulário, lembre, formulário para captar algum dado pessoal, aí eu tenho 2 checkbox, tá? Um já está selecionado. A lei diz que nós não podemos deixar nada selecionado. E ainda mais que esse selecionado desejo receber ofertas por e-mail. Vamos pensar no nosso caso, um formulário onde a pessoa está se cadastrando no centro para ser voluntário, e aí teria assim, desejo receber as próximas palestras e já se checado. Não podemos. Então, isso está errado, tá? Vamos ver mais um outro exemplo, Netshoes também, tem aqui, quero receber por e-mail ofertas, novidades, não sei o quê, e concordo com o uso dos meus dados para compra, experiência do site e tal. Toda vez que eu tenho um site, inclusive eu falei com o pessoal de Sorocaba que eles têm site sobre isso, falei da política de privacidade, de vocês colocarem no site, e se tiver formulário, esse formulário precisa ter essa política de privacidade aí. Porém, nesse caso aí do Netshoes, que eu trouxe para vocês, eles colocaram as 2 coisas juntos. Então, o assente da política de privacidade é uma coisa, o outro é receber por e-mail informações sobre qualquer coisa que for passar por e-mail para ele. Então, uma coisa não pode ser casada com a outra, tá, gente? Pela LGPD. Então, se vocês forem pedir consentimento do usuário, que seja um para cada um, tá? Então, esse também está errado. O que seria um certo, então? Ó, ali, estou de acordo com os termos de uso e política de privacidade da empresa ou do centro espírita, tal, X, embaixo um link da política de privacidade de vocês, e aí a parte de baixo, e-mails promocionais, ou então envio de e-mails de campanha, de dias de palestras, de ajuda, não sei o quê, tudo que vocês forem mandar e-mail, vocês colocam aí, mais separados da política de privacidade, tá bom? Então, isso é a primeira adequação dos sites para quem tem site. Então, se quem tem site, quem tem loja, tem que ver se na hora está exigindo isso do usuário e se está os 2 sem o cheque, tá? Não pode estar checado. O cliente, né, que quando é loja cliente, mesmo sendo do centro, está lá comprando, né, se for uma loja de livro, por exemplo, ele vai ter que ir e selecionar um por um e concordar com aquilo que ele precisa, tá? No caso, eu falei da loja de livro, né, o que teria nessa privacidade aí, no termo de privacidade? Falando que os dados foram coletados para entrega do livro, por exemplo, que ele adquiriu, e que depois disso os dados serão excluídos ou serão anonimizados da base. Então, explicando para o usuário tudo que será feito com os dados dele, tá? Então, a gente precisa ter, nesse primeiro item, é isso que vai estar. E no segundo item, aí vocês podem colocar, gostaria de receber informativos, revistas, digitais, etc e tal, tudo que for mandar aí, que vocês possam fazer de campanha aí dentro do centro, tá? Tá difícil até para a gente divulgar a doutrina espírita agora, né? A gente precisa exatamente pedir o consentimento, certo? E a outra coisa que eu comentei, até com o pessoal lá de Sorocaba, que são os cookies, tá? O que é isso, né? Lá no começo, quando eu falei o que era um dado pessoal, eu falei sobre os cookies, que também é um dado pessoal, tá? O cookie é um arquivo que é baixado. Então, toda vez que você acessa ou pelo celular, ou pelo notebook, computador, algum site, ele baixa um arquivo para dentro da sua máquina, tá? E ele vai identificar a pessoa unicamente. Então, tem alguns tipos de cookies. Tem o cookie de sessão, que é usado em lojas virtuais, por exemplo, alguns de preferências de usuário, tem cookies de rastreamento, para quando você cria um perfil, que você tem alguma área que o usuário loga e acessa alguns documentos. Tem vários tipos, tem cookies técnicos, que só para o site existir ele precisa, porque senão toda vez que eu entro no site demora muito para carregar. Então, sempre tem cookies, tá? E aí, a gente precisa pedir o consentimento, porque esse arquivo,
a gente tem acesso a eles. Baixa na máquina do usuário, mas nós temos acesso a ele. Então, quem tem site precisa pedir o consentimento também dos cookies. Ou seja, tanto é que isso, gente, todo site que nós estamos acessando agora, o UOL, Globo, qualquer site está pedindo lá. Ah, eu concordo com a utilização dos cookies. O que é isso? É você mostrando que você está acessando aqueles que você permite que os cookies ajam. Certo, gente? Estou falando meio resumido porque até algumas pessoas acho que não interessam, mas se alguém quiser depois falar comigo sobre isso melhor, que tem site, a gente conversa. 2 exemplos aqui. Esse primeiro, cookies a gente não pode simplesmente falar, essa página utiliza cookies e ok. Não. Errado. Tá? O certo é falar, este site utiliza e todos os motivos. Lembre-se, na LGPD, nós precisamos usar a transparência, nós precisamos sempre mostrar as finalidades. Então, lembre-se disso, tá? Descrever tudo que será utilizado os cookies. Para quem tem site, tem que falar com quem desenvolveu o site, porque eles têm que se adequar e colocar isso em vigor no site de vocês, tá? Para vocês estarem aderentes com a LGPD, tudo bem? Bom, então esse de baixo é o correto. Agora vamos para a parte do mapa de dados pessoais. Bom, gente, o que é um mapa de dados pessoais? Eu passei a planilhinha para vocês, tá? Eu não perguntei se alguém tem alguma dúvida sobre aquilo que eu falei ou não. Tadadá. Poderia usar um gerenciador de senha se quiser usar os dados. Carlos, agora eu não sei nem quando você mandou isso, não lembro o contexto da pergunta. Se quiser abrir o microfone e falar. O contexto, Dani, era quando você falou lá de descartar os dados, esqueci o termo, de não usar algumas telas antes de você falar da... Anonimização, por exemplo? Anonimização, legal. Podia usar um gerenciador de senha se quiser usar os dados. Entendi. Você fala para gerar os dados anonimizados, como se fosse um gerador de senha, né? Você pode, se quiser usar, né, uma forma de proteger os dados também daquela pessoa. Sim. Fica guardado no banco de dados, né, no gerenciador de senhas. Senhas. Sim. Tem esse gerenciador, fica no cofre, guardado bonitinho, e a hora que você quiser restaurar é só acessar ele, né? Legal, gente, alguém ficou com alguma dúvida sobre essa parte que eu falei de marketing, cookies? Se alguém quiser depois... Eu tenho, Daniela, um site simples, lá na nossa casa, é um site bem simples, a gente usa até o Google Sites, né? Ele não coleta nada, é só institucional. Eu preciso mencionar que eu não coleto cookies? Tem que ver se não coleta mesmo. É o do Google, eu acho que não coleta, não. Porque, às vezes, mesmo sendo simples, coleta, viu? Tá, ele coleta para fazer... Daniel, eu não conheço site que não coleta. Nunca vi. Eu nunca vi. Só se o seu for exceção. Se for no Google, 101% de... mas aí não é o centro que coleta, né? Não é o site do centro, é a plataforma que coleta. Eu não sei. É o site do centro. Se você colocou o site do centro na plataforma do Google, é o centro que está coletando esses dados. Até o gratuito, aquele sites.google. É que, Daniel, eu não falei, mas assim, o cookies, ele é utilizado muito para... Eu falei um pouco, mas assim, para melhorar o desempenho do site. Então, muitas vezes, não tem essa persistência, porque não tem sessão, não tem nada disso, mas para melhorar o desempenho, ele faz o cookies. Eu também não conheço nenhum site, toda do Carlos aí, tá bom? Obrigado, eu acho que é bom olhar isso, tá? Mais alguém, gente? Não? Então, tá bom. Vamos lá para o mapa dos dados pessoais. Essa daqui é a planilha que eu mandei para vocês, tá? E eu trouxe ela aqui preenchida com uma linha só, claro, né? Porque senão
E depende muito de cada centro de vocês. Vocês estão conseguindo ver? Se quiser, eu aumento, é porque tem bastante dados, eu tentei colocar em uma tela só. Tá? Tá tranquilo? Então, vamos lá. O que diz essa planilha, né? Então, primeira coisa que eu coloquei nela, área. Então, a gente vai fazer um mapeamento dos dados pessoais, a gente vai relacionar todos os dados pessoais utilizados por processos e sistemas, qualquer coisa que tem dentro do centro espírita, tá? E a gente vai relacionar esses dados com as bases legais. Para que a gente vai fazer isso? Para a gente identificar quais são os dados que o centro tem, para a gente conseguir começar a fazer as coisas dentro do centro. Eu acho que o primeiro ponto, gente, é fazer esse mapeamento dos dados pessoais, tá? Então, vamos por área. Eu defini por área aí, mas vocês poderiam fazer de outra forma. Coloquei evangelização. Aí eu coloquei quais informações pessoais você está cadastrando. Então, vamos pensar na evangelização. Vou lá na área de evangelização e falar quais são as informações. Nome do responsável, nome do aluno, telefone, endereço, tipo sanguíneo, doenças pré-existentes. Aí, vocês estão vendo que eu coloquei tudo o que está sendo feito hoje, tá? Porque isso daqui é um reflexo do que acontece hoje no centro. Depois de feito isso, a gente vai começar a analisar. Por exemplo, será que é necessário o tipo sanguíneo? É necessário doenças pré-existentes? Lembram que menos é mais, tá? Para que eu estou usando essas informações? Alguém vai fazer algum atendimento médico lá? Por que eu preciso saber das doenças pré-existentes? Então, a gente começa a discutir esse tipo de coisa dentro da casa espírita para ver o que realmente é necessário e o que não é. Até porque doenças pré-existentes, a gente está falando de dados sensíveis, tá? Então, a gente precisa ter a certeza de que esses dados são importantes para nós, tá bom? Aí eu vou para o segundo item. Como o titular está provendo esses dados? Então, como que o titular está provendo? Aí eu coloquei, os pais estão preenchendo uma ficha, não existe assinatura. Então, eles preenchem a ficha e não existe assinatura. Ó, lembrem, estou fazendo um mapeamento dos dados do centro e não estou colocando como deveria ser, somente o que acontece hoje, para eu conseguir identificar os erros, tá? Por que você está coletando esses dados? Tem alguma base legal? Aí coloquei o consentimento do titular, seria só o consentimento. Teria o contrato também, para estar prestando um curso de evangelização. Bom, explique como você está armazenando os dados e como eles serão processados. Aí coloquei que em pastas físicas, no centro espírita, em um armário sem chave. Lembra da vulnerabilidade, tá? Quem tem acesso e por que tem acesso? Não tem definido, todo mundo entra. Ou então, quem tem acesso, mesmo que tenha a chave, tem que colocar o nome das pessoas que têm acesso àquilo. Se for no computador, quem tem acesso àquilo, tá? Quando os dados serão descartados? Nunca criamos nenhuma política, não tem definido, então pus não definido aqui. Tá? Qual o tipo de comunicação usado para tratar, o tipo de comunicação utilizado para tratar com o titular? Apenas conversa informal, nunca foi assinado nada. Ok, coloquei ali. Consentimento é necessário? Pois sim, pois que é necessário. Fiz o curso lá com a Daniela e vi que é necessário. Como você obteve o consentimento? Não obtivemos esse consentimento. Titular é menor de 18 anos? Sim, porque é curso de evangelização, então a gente está falando de menor. Os dados são sensíveis? Sim, dados são sensíveis. Tem dados de doenças pré-existentes aí que são sensíveis. Feito isso, gente, mapeei o centro inteiro, todas as áreas, captei tudo. Aí sim eu vou começar a criar ações em cima disso, o que eu tenho que fazer em cada um desses. Então, a primeira coisa, evangelização, a gente já vai saber que nós precisamos pensar em reduzir esses dados, a gente precisa reformular o termo que os pais estão preenchendo. A gente precisa do consentimento do pai, porque é menor de 18 anos. Lembra que quando é menor de 18 anos, é obrigatório que o pai assine. Então, mesmo sendo um curso, tem da base legal, mas a gente precisa do consentimento dos pais. Então, eles precisam assinar aquilo. E eu preciso ter um processo, porque os pais têm que ser... Eu tenho que garantir que realmente
são os pais daquela criança ali, que estão fazendo o cadastro dele, né? E aí depois eu falei que está em pasta física, então eu preciso fazer um processo para ver como que vai ser armazenado essas informações, porque tem dados, se eu não puder tirar nenhum desses dados, eu vou ainda continuar com as doenças e tal, mas aonde eu vou armazenar? De que forma? Qual que é o processo de armazenamento, né? Quem que é responsável por entrar nesse arquivo, organizar? Aí depois o outro que está não definido. Quando os dados serão descartados? Preciso, na minha política dentro do centro, eu preciso criar que os dados da evangelização serão descartados. Então, dentro de cada um desses, depois de mapeado, eu começo a ver os problemas e começo a fazer ações em cima disso, tá? Então, o mapeamento ele vai servir para vocês identificarem aonde estão os dados. Quais são os dados que eu trato dentro do centro? Se é evangelização, depois faz um do MEP, faz um dos assistidos, faz um... Bom, é isso, MEP, evangelização e dos assistidos. Então, são 3 linhas, e aí eu vou falar dos 3 como que é hoje, para depois conseguir criar ações em cima disso. Entendido, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém conseguiu fazer, pegou essa planilha e conseguiu preencher? Ou... Então, Daniela, eu não recebi essa planilha. Você mandou no Zap lá? Eu mandei. Eu acho que eu entrei depois no Zap, então. Você não pode mandar de novo? Mando, eu vou mandar de novo no final da aula de hoje, eu mando a planilha de novo, tá? Ela não tem nada, tá? Eu tirei tudo, o conteúdo para mandar para vocês. Só para servir como base, para vocês começarem a fazer o preenchimento dela, conforme esse exemplo aqui que eu dei, tá bom? Porque é muito de centro espírita para centro espírita, né? Muito do que acontece dentro do centro de vocês, tá bom? Bom, e aí, a outra aba, essa planilha, ela tinha 2 abinhas, tá? Uma era dos mapas, o mapa de dados pessoais, e a outra aba, gente, é a AIPD, tá? Vamos falar sobre ela. A AIPD, gente, ela é uma avaliação que a gente faz sobre os impactos em cada uma das medidas peraí, vamos voltar de novo. A IPD, ela faz uma avaliação em cada uma das finalidades, tá? Então, a gente avalia os riscos e a gente faz medidas de mitigação. Porque vai acontecer, depois que vocês fizeram lá o mapeamento, tá? Dos dados pessoais, aí a gente vem para essa planilha. Então, a gente começa a ver quais são os riscos envolvidos. Nem todos a gente vai conseguir 100% mitigar, ou seja, conseguir que eles realmente não aconteçam, tá? É difícil isso acontecer. Então, a gente vai fazendo essa planilha e vai criando mecanismos, e isso é importante, inclusive na lei fala que a ANPD, ela pode pedir se vocês fizeram uma AIPD, tá bom? Porque ela vai avaliar o quê? Necessidade, proporcionalidade, os riscos. Então, a autoridade nacional, ela pode determinar que o controlador, por exemplo, elabore um relatório desse de impacto ou mostre um relatório que já exista, tá bom? E tanto ela, gente, quanto o mapa de dados pessoais, porque depois que foi feito as ações, é interessante o mapa de dados pessoais serem atualizados e com informações que vocês estão atuais, né, no centro. Agora a gente consertou todo o processo da evangelização, então agora a gente só pede nome, então a gente atualiza o mapa pessoais. E a mesma coisa acontece na AIPD, tá bom? Então é um processo, gente, contínuo, a gente não pode parar ela, tá? Mas ela vai avaliar as medidas de mitigação em alguns pontos: finalidade de processamento, limitação e retenção de dados, localização e transferências, direitos do titular e bases legais, tá? Então, depois que fizer aquele, aí vocês vêm para esse, tá? Para vocês verem se está tudo completo. Então, vamos num exemplo. Finalidade de processamento. O que é a finalidade? Dados coletados do curso de gestante podem ser utilizados para entrega das cestas de Natal. Então, eu avaliei que os mesmos dados acontecem que no final
do ano a gente usa para entregar a cesta de Natal. Então, é um risco, porque nesse risco eu não tinha pedido no curso de gestante que eles me dessem esse consentimento para eu poder utilizar depois na cesta de Natal. E lembre-se que eu tenho que usar sempre com a mesma finalidade, tá? Como que eu vou minimizar, não vou nem falar mitigar, minimizar esses riscos? Eu vou documentar no formulário de curso de gestante ou na folha lá, onde as gestantes vão preencher, tá? Que curso de gestante que os dados podem ser utilizados em outros momentos, como no Natal, por exemplo. Então, eu vou fazer uma ação para diminuir esse risco, tá? Dificílimo fazer essa planilha, porque a gente tem que pensar em todas as hipóteses e, às vezes, a gente não consegue pensar no primeiro momento. Vai chegar no Natal, eu vou lembrar que os dados de gestante estão sendo utilizados e eu não pedi o consentimento. E aí, eu vou pôr qual que é a conclusão, risco suficientemente mitigado. Então, aqui eu vou criar ações para serem feitas para a gente mitigar esses riscos, tá bom? Isso eu posso fazer ações proativas, que eu vou fazer agora, ou então posteriormente, se caso acontecer o vazamento dos dados, tá? Limitação e retenção de dados. Dados são armazenados por tempo indeterminado, gerando escrevi errado, custo e risco de fraude. Então, a gente tem uma utilização muito grande de dados, a gente tem muitos dados lá, e eu tenho um custo muito grande de manter aquilo lá, porque agora, com a LGPD, né, gente, eu vou ter que colocar chave, eu tenho que comprar um arquivo melhor, mesmo que não seja digital, que seja em papéis, né? Então, eu preciso investir nisso. E aí, qual que vai ser a minha medida? Aí é com vocês, tá? É só um exemplo isso, porque eu quero deixar bem claro que essas medidas de mitigação, cada um vai tomar dependendo de como que é o cenário dentro do seu centro espírita. Então, é muito caro, tal, vamos então fazer o seguinte, a gente vai fazer uma limpa e a gente vai excluir, vai eliminar esses dados. A gente não vai manter mais, porque senão a gente tem que comprar 5 arquivos, e o centro vai gastar muito, vai tirar da cesta básica das famílias que precisam e tal, então vamos eliminar. Pode ser? Ou então, a gente vai criar um mecanismo, um processo. Tudo bem? A gente vai criar uma política, uma sala com chave e tal. Tudo bem. Independente de qual for a solução, e aí vocês vão colocar com a conclusão. Se o risco está suficiente mitigado, ou se está mais ou menos, ou não, tá? E a mesma coisa, então, a gente falou sobre retenção, vai fazer sobre localização e transferência. Então, se eu estou transferindo meus dados para outros lugares, quais são os riscos disso? O risco é o mercado, a gente já falou em riscos aqui hoje. O mercado, utilizar os dados dos assistidos para fazer campanha promocional. Como que eu mitigo? Vou criar um contrato entre os mercados, quando a gente receber a doação, precisa fazer isso e tal. Aí eu vou pôr risco suficiente mitigado, tá? Direito dos titulares. Qual que é um risco envolvido nos direitos dos titulares? O titular, ele pode pedir para mim para onde os dados deles, para onde eu enviei os dados dele. E eu não tenho essas informações hoje. Como que eu vou mitigar isso? Vou criar uma planilha nova, onde todos os dados que eu enviar para o mercado tal, eu vou colocar lá que foram enviados, porque a gente vai começar a ter que fazer controles, certo? São riscos. Se hoje me pedir, acontece isso, eu não tenho quem foi as pessoas que eu enviei. Então, eu preciso começar a adequar daqui para frente. Bases legais. Qualquer risco envolvido em alguma base legal. Consentimento, por exemplo, que é o caso que a gente mais usa, né? Não pedir consentimento para os usuários antigos. Acontece. Tem uma base enorme de pessoas assistidas e não tem consentimento. É um risco, gente. E aí, como que a gente vai fazer para minimizar isso? Vou mandar um e-mail para todo mundo, uma mensagem, um WhatsApp, vou presencialmente... qualquer coisa. Então, assim, eu acho que todas essas informações têm que ser bem definidas, tá? E tem que ser detalhadas. Então, é legal ter mais de uma pessoa participando desse processo,
Por quê? A gente precisa pensar em todos os casos. E uma pessoa não vai pensar em tudo, pode ter certeza. Então, assim, quanto mais gente estiver envolvida dentro do centro, fazendo parte desse processo de encontrar os dados e os riscos dentro do centro, as vulnerabilidades que nós comentamos, melhor vai ser, tá? Então, a gente tem que sempre pensar nisso, tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida sobre esses pontos ou não? Tranquilo? Vocês estão tranquilos demais aí, ó. Ana M. Mursa. Peço gentileza que, se possível, seja enviada uma apostila para o centro, sendo que esse material será de grande valia para a direção e colaboradores. Grato. Todo esse material vai ser enviado depois, então, está disponível no YouTube, né, o curso, e o material eu vou enviar no grupo do WhatsApp para vocês, tá? Então, quem não tem aí o grupo, depois deixa aí no final que eu adiciono, não tem problema, tá? Pode deixar o número. Na verdade, ou eu passo o link, vou passar o link, depois no final eu passo, tá bom? Bom, gente, falei bastante hoje, hein? Vocês não têm dúvida, então? Estão tranquilos? Eu dei uma acelerada que eu achei que a gente ia abrir para discussão. Bom, e aí eu trouxe para vocês, tá? A primeira empresa no Brasil condenada pela LGPD. Então, mesmo sem a criação ainda da NPD, já existe, foi noticiado, a Cyrela. Ela é a primeira empresa condenada por descumprir a LGPD e teve que pagar uma indenização de R$10 mil, tá? O que aconteceu aí na Cyrela, tá? A Cyrela vendeu um imóvel para uma pessoa, para um rapaz, ele começou a receber ligações de outras pessoas, de móveis planejados, de arquiteto, decorador e tal. E aí ele ligou lá na Cyrela para questionar por que ele estava recebendo. Ninguém sabia de nada que estava acontecendo, o operador não sabia da LGPD. Por isso também a importância, gente, de conscientizar o centro como todos os trabalhadores têm que saber. Tá? Inclusive para empresas que eu iniciei treinamento, eu fiz treinamentos desde a diretoria até quem está na ponta, porque quem está na ponta, aquela pessoa, por exemplo, que fica recepcionando as pessoas no centro, né? Tudo bem que agora com a pandemia a gente não tem isso, mas que fica dando boas-vindas e tal, ela também tem que saber que existe LGPD e que se o usuário pedir alguma coisa, ele tem os direitos dele. Então, todo centro tem que ser envolvido, que eu falei, é uma cultura, né, que a gente cria, tá? E aí ele ligou, a pessoa não sabia de nada, não passou nenhuma informação para ele, falou, não, na verdade passou informação que não podia, falou que os dados realmente eram compartilhados com outros tipos de empresa, de arquitetura e tal, e por isso que ele estava recebendo essas ligações, só que em momento nenhum ele deu o consentimento dele sobre isso, tá? E aí a juíza deu o caso para ele, claro, né, porque ele estava na total razão, ele não consentiu com aquilo, tá? Então, para quem acha ainda, tem um tempo aí, LGPD, não, já tivemos um caso, e por isso até que está todo mundo nessa euforia toda da LGPD, correndo atrás e tentando se adequar, né, o mais rápido possível, para que não aconteça o mesmo que aconteceu aqui no caso da Cyrela. Certo, gente? E é isso, agora eu vou abrir para a gente conversar, para vocês tirarem dúvidas aí, tá bom? Mas, Daniela, se a LGPD ainda não entrou em vigor, como que a juíza deu ganho de causa? Ela deu, mas ela deu como danos morais para ele. Tá? Mas não com base na LGPD. Não com base na LGPD, mas já se aplicando a LGPD. Ela fala em algum momento lá como LGPD. Tá? Okay. E os noticiários, é claro, né, fizeram um maior estardalhaço sobre a LGPD. Né? Diga aí, gente. E aí, entenderam a planilha? Ficaram com alguma dúvida? Precisam de mais alguma coisa? Eu estou à disposição, se vocês quiserem. Pode falar, Daniel. Eu achei muito bom, muito válido. Eu queria parabenizar todo mundo aí, você principalmente. E eu sugiro, por exemplo, a gente criar um drive, alguma coisa, por exemplo, textos de consentimento, a gente meio que tentar criar um padrãozinho, sei cada um compartilhar, né, pra gente, porque vai surgir de tudo, né?
Eu acho bem válida essa ideia, viu, Daniel? Porque a gente tem o nosso grupo, né? Acho que a gente pode continuar com o grupo criado, quem não quiser fazer parte e tal. E nesse grupo acabar passando esse tipo de informações. Porque eu acho que é bem difícil encontrar material para o centro espírita específico na internet, né? Então, a gente vai ter que criar muita coisa. Eu falo criar porque o nosso também tem que se adaptar. E aí a gente pode compartilhar os materiais uns com os outros, né? Não sei o que vocês acham aí. Eu gostei bastante da ideia. Pode ser? Eu assino Ótima ideia. Também gostei. Então tá bom, a gente vai compartilhando os materiais e vai conversando. E é legal também cada um contar um pouco da sua experiência no centro, né? O centro aqui que eu participo também, a gente não aplicou a LGPD ainda, e então, assim, é tudo muito novo, o que vai acontecer, então a gente vai aprender todo mundo junto a aplicar nos centros. Certo, gente? Queria agradecer imensamente, já que vocês não têm mais perguntas nenhuma, estão muito quietos aí. E aí, qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, e a gente pode conversar, trocar ideias. Com certeza, vocês têm também bastante para agregar para mim, a gente vai melhorando cada vez mais, né? Deixa eu ver, pessoal, que legal, compartilhamento das informações, o Jander também concordou de a gente compartilhar as informações. Eu só tenho a agradecer o apoio. A gente cria, sim. Muito agradecer. Gente, eu também muito obrigada, viu? A gente pode compartilhar no Google, eu compartilho no Google Drive também. Pode deixar que eu mando o link. Eu vou mandar no grupo e mando no link também para vocês, tá? Nelly, quer falar alguma coisa? Olha, já encerrando o curso, né, nós já estamos com saudades, viu, Dani? De você, dos seus conhecimentos, das suas orientações. E acredito que muitas dúvidas irão surgir na hora de colocar em prática, sim. Tenho certeza que você será ainda arguída em algum momento das dúvidas e sugiro que as pessoas que tenham sugestões de como aplicaram, como desenvolver o trabalho, passa para nós, porque são experiências interessantes e eu tenho certeza que a Dani irá aproveitar muito ainda desse compartilhamento das informações entre nós do grupo a respeito da LGBT. Sim, com certeza. Eu quero agradecer a cada um de vocês que participaram e dizer que nós ficamos muito gratos à Luz Intermunicipal de Bauru. Ficou feliz por ter promovido esse curso, aproveitando essa experiência, a vivência que a Dani tem, todo o trabalho, todo o conhecimento que ela adquiriu, estudando muito sobre o assunto, e nós, assim que quisermos contribuir com o movimento espírita do Estado de São Paulo, trazendo essas informações. Eu tenho certeza de que os links que nós vamos divulgar a vocês, da primeira parte e da segunda parte do curso, serão ainda muito ouvidos por todos vocês, né? Voltarem, vamos ouvir de novo, vamos ver o que diz, levem para casa esses links, sugerem as pessoas a assistirem as duas partes do curso, assim ajuda bastante na casa espírita. Porque nós sabemos que trazer novidades, trazer assuntos relacionados a novos procedimentos sempre causa um desconforto muito grande na diretoria. Essa experiência a gente tem tido. Mas vocês têm que estar embasados de que existe uma lei e que essa lei tem que ser cumprida. E que, ouvindo as duas partes do curso, com certeza as pessoas irão aceitar muito melhor aquilo que vocês estiverem colocando para a diretoria. E eu vejo em cada um de vocês aqui presente um representante da Casa Espírita de vocês. Se foram convidados a estarem aqui, é porque a diretoria confiou no trabalho de cada um de vocês. Então, nosso agradecimento, nós, com o grupo, né, Dani, da LGPD, vamos continuar com o grupo para quaisquer dúvidas serem sanadas durante
a execução do trabalho nas nossas casas. Saímos daqui, Dani, revigorados, mas também com uma responsabilidade enorme. Né? Você passou para nós muita responsabilidade. Eu tenho certeza de que vamos pensar muito sobre tudo isso e até questionar, né? Mas será que vale a pena fazer cadastro de pessoas para depois ter todos esses compromissos? Vale a pena. A gente tem que enfrentar as dificuldades e os desafios que a vida nos apresenta. E a Casa Espírita, ela tem a responsabilidade de trabalhar conforme a legislação no nosso país, né? Lembrando da frase maravilhosa de Jesus, que é dai a César o que é de César, ou seja, vamos fazer com que o nosso movimento espírita, nossas casas espíritas estejam dentro da lei. Isso é muito importante. Tá bem? Estou agradecendo mais uma vez. Deixo a palavra livre, se alguém quer dirigir a Dani algum agradecimento especial, fiquem à vontade. Vou dar uns segundinhos para vocês. Eu vi no chat tem várias manifestações de agradecimento e se alguém quiser de viva voz falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu mandei também no chat, gente, o link do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, mas tem uma pessoa, a Silvia, que falou que não conseguiu, né? Depois, Silvia, se você quiser ficar no final, na hora que todo mundo sair, você me passa seu WhatsApp e eu te adiciono, tá? Assim que estiver pronta a gravação dessa segunda parte do curso, nós vamos colocar também no grupo. Beleza? Então, encerrando, nós queremos agradecer a Deus por esse momento tão importante, pedindo a Ele que nos ampare, nos proteja durante todo o nosso trabalho junto às nossas instituições. E um agradecimento muito especial ao Pai por cada um de que aqui participou, e sejam revigorados nas suas propostas e trabalhos. Agradecer a Dani por essa dedicação, por esse momento tão especial que ela nos proporcionou nessas 2 tardes de sábados, e que nós possamos a cada dia, a cada momento, sentir a presença do nosso Mestre amado entre nós, nos auxiliando e nos amparando no trabalho. Que Jesus nos abençoe e que o nosso Pai maior sinta em todos nós agradecimento por estarmos nesse momento tão importante do nosso trabalho espírita. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada amigos da espiritualidade que estiveram conosco e especialmente aqueles que estiveram junto com a Dani, orientando e amparando. Que assim seja.